Glória a Deus. Lucas capítulo 19, verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É só até aqui mesmo, depois a gente continua, vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, pedimos a bênção do Senhor sobre cada palavra que o Senhor nos permitirá dizer aqui nesta hora. Abençoe todos os ouvintes, aqui do templo e fora do templo, aonde quer que esta mensagem chegar, que o Espírito do Senhor possa estar trabalhando, aplicando a maravilhosa salvação de Cristo. Oramos em nome do Senhor. Amém e amém. Este texto fala da salvação do pior homem que existia na cidade de Jericó. Zaqueu era um judeu que tinha enriquecido desonestamente. Ele era um chefe de cobradores de impostos. Os judeus daquela época odiavam os cobradores de impostos e acreditavam que eles não eram dignos nem de arrependimento e nem da salvação. Porém, Jesus já tinha salvo alguns publicanos ou cobradores de impostos naquelas alturas. Inclusive, um dos seus apóstolos, Mateus, foi tirado da coletoria. Era um publicano que tinha sido transformado, convertido num apóstolo de Jesus Cristo. Agora chegara a vez de Zaqueu. O propósito da vinda de Cristo foi exatamente este que os judeus não entendiam. Logo no final da narrativa da salvação de Zaqueu, no verso de número 10 está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Disse Jesus: necessitam de médico não são os, mas os doentes. Portanto, a mensagem do Evangelho é para aquele que se sente pecador, é para aquele que se sente abandonado, é para aquele que se sente marginalizado, é para aquele que se sente excluído. Se você sempre olha para dentro de você e se sente pequeno, pecador, cheio de falhas e defeitos, foi para isso que Jesus desceu dos céus, veio à terra, para buscar e salvar a nós, ovelhas perdidas, desgarradas, pecadoras mesmo. Venha como está, diz a Bíblia Sagrada. Primeiro pensamento nesta passagem de Zaqueu é que a Bíblia diz que o acontecimento, o milagre se deu na cidade de Jericó. Era a cidade de Zaqueu. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Até hoje é conhecida e reconhecida como uma cidade milenar. Ela situa-se a 13 quilômetros a nordeste do Mar Morto e está a mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém. A viagem de Jerusalém para Jericó é uma viagem só descendo. Vai descendo sinuosamente entre as montanhas até chegar na cidade de Jericó, porque a cidade de Jericó é a cidade mais baixa do mundo. Ela está a 258 metros abaixo do nível do mar. Ainda que depois de Jericó, indo em direção ao Mar Morto, ainda tem mais descida. Para chegar no Mar Morto é mais 200 metros abaixo, porque o Mar Morto é a depressão mais profunda do planeta Terra. Está a 400 metros abaixo do nível do mar, à superfície. E é claro que ele tem uma profundidade imensa também. Jericó, Egito e Babilônia são as três localidades que melhor representam este mundo sem Deus. Jericó foi amaldiçoada por Josué na antiguidade. Quando Josué assumiu o controle de Jericó, Deus derrubou os muros de Jericó e Josué tomou posse de Jericó. A ordem de Josué para os israelitas que estavam com ele disse: não tomem nada dessa cidade, nada.
nem uma moeda, nem uma capa, nem um objeto qualquer, porque esta cidade será amaldiçoada, será anátema. E então há um episódio que não vamos entrar nele, em que realmente alguém acaba pegando, isso causa um transtorno terrível para Israel, mas o fato é que a Bíblia diz que Josué, no capítulo de número 6, verso 26 de Josué, ele amaldiçoa Jericó. Então tudo isso que eu estou mostrando, que estou pintando aqui, é para dizer para você que Jericó representa o mundo, representa a terra que está sob maldição. Quando Adão pecou, Deus disse: a terra é maldita por causa de ti, Adão. E o fato de Jericó ser a cidade mais baixa também nos faz compreender que há um declínio espiritual no planeta Terra, que tornou não só o planeta, mas os moradores do planeta Terra baixos, porque moralmente caíram, porque espiritualmente fracassaram. Então o mundo tem uma semelhança muito grande representado na cidade de Jericó. Jesus teve que de fato descer, e a Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, ao lugar da maldição, para nos salvar. Você não imagina até onde Jesus desceu, mas ele desceu às partes mais baixas da terra. Segundo, a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus entrou em Jericó, e olha, parece que era uma das únicas vezes que Jesus passava em Jericó, não há descrições de que ele tenha passado por ali outras vezes. E também indica que seria a última vez, a primeira e última, porque dali ele iria para Jerusalém e logo ele seria crucificado. Então quando ele entra em Jericó, naquela viagem que ele vinha, passando por Jericó, ele chama a atenção daquela cidade. A cidade inteira já conhecia a fama de Jesus, o nome de Jesus era conhecido em toda parte, e todos querem ver Jesus, todos querem ouvir Jesus falar alguma coisa. Todos começam então a caminhar atrás de Jesus enquanto ele entrava pela cidade. E é nesse burburinho, nesse movimento tremendo de gente, uns curiosos, outros espantados, é que um homem rico, importante da cidade, começa a tentar também aproximar daquela multidão, mas ele era pequenininho. E aí ele diz: não vai dar para mim ver Jesus no meio dessa multidão. E ele então, num plano estratégico, mas muito humilde, porque uma pessoa rica não faria isso facilmente. E ele era rico, porque o rico, ele às vezes ele quer ter uma certa distinção, quase que natural, pelo status que ocupa, pela honra, dignidade que ele quer que as pessoas reconheçam nele e tal. Qualquer pessoa, até os mais simples, querem isso, quanto mais aqueles que têm um certo status. Então Zaqueu demonstra uma coisa muito inédita, porque ele resolve ir correndo um pouco à frente, no percurso que ele entendeu que Jesus faria. E ele vê que tem uma árvore ali na frente. E qual é o pensamento de Zaqueu? Eu corro na frente, deixo essa multidão um pouco para trás e subo na árvore. Porque subindo na árvore, a hora que o bolo de gente chegar aqui, Jesus vai passando aqui, eu vou ver ele de perto. Mas precisava de humildade, né? Para despojar um pouco assim do orgulho, do status, e subir numa árvore. Já pensou um homem importante subido numa árvore aqui em Trindade para ver uma autoridade, uma pessoa importante que veio à cidade passar pela avenida? Todo mundo poderia ficar completamente escandalizado, né? Essa pessoa tão distinta subindo em árvores. É isso que Zaqueu propôs fazer, e correu e fez e subiu na árvore. A Bíblia diz então que o Senhor vai passando agora debaixo da árvore aonde o homem estava. E a Bíblia diz que o Senhor viu o Zaqueu lá em cima da árvore. A Bíblia diz que ele levantou os olhos e viu. A palavra que denota que ele viu é a mesma palavra grega que foi usada quando diz que ele olhou para o jovem rico. Lembra quando ele diz, que nós pregamos outro dia, que ele olhou e o amou? A palavra é a mesma. A diferença é só que ele olhou por cima, olhou ao alto. Mas o olhar de Jesus é aquele olhar
cuidadoso, aquele olhar que vê não apenas o exterior, mas vê o interior também. Então a Bíblia diz que ele olhou e viu aquele homem em cima da árvore. Mas logo a seguir, ele dá uma parada, olha, e a Bíblia diz que ele chama, viu e disse-lhe: Zaqueu. Olha, eu faço uma paradinha só neste ponto, viu e disse-lhe: Zaqueu. Por quê? Porque ele chamou o homem pelo seu nome próprio. Se Jesus não era, costumeiramente ele não é dito que ele transitava por ali, tudo indica que ele nunca tinha visto aquele homem na vida dele. Tudo indica que Zaqueu era um ilustre desconhecido para milhares de pessoas e provavelmente para Jesus. Agora, ele era desconhecido para o homem Jesus, mas para o Deus eterno que se encarnou e veio até nós, não tem ninguém desconhecido, porque Deus conhece todas as coisas. Então Zaqueu é chamado por nome, o que faz estremecer. Já pensou se você estivesse num lugar estranho que ninguém nunca te viu e alguém aparecesse e te chamasse pelo nome? Você pararia e diz: quem está me chamando pelo nome? Uma pessoa conhecida, alguém que me conhece de lugares anteriores, quem será? Mas exatamente a surpresa de Zaqueu é que o Mestre Jesus viu, além de toda a sua vida pregressa de pecados, de enganos, de mentiras, de desonestidade, Jesus viu um coração de um homem que estava confuso na vida, que estava tentando se achar, se encontrar e não conseguia. E você sabe de uma coisa? A gente só se encontra quando encontra Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, você tem um encontro com o propósito da sua vida, com o objetivo da sua existência. Por que você nasceu? Por que você está aqui? Para onde você vai? Você não encontra isto em lugar nenhum, senão em Jesus. Então Zaqueu estava ali naquele dilema, e o Senhor então o encontra com seus olhos e diz: Zaqueu, chamou pelo nome. Mesmo nunca tendo passado por Jericó, Jesus conhecia Zaqueu. Ele também te conhece. Como sabemos que Jesus está nos chamando? A primeira coisa que Jesus faz é: Zaqueu, é um chamado. Como nós sabemos que Jesus está nos chamando como chamou Zaqueu? Normalmente a vida é feita de muitas sensações, experiências. O coração do ser humano é uma terra muito profunda, muito vasta. O universo do ser interior do homem é uma coisa fabulosa. Você entender o ser humano, procurar olhar para os olhos de uma pessoa, entender que ela é uma pessoa criada à imagem de Deus, tem sonhos, tem decepções, tem um destino eterno. É fabuloso. Todo ser humano é assim. Mesmo aqueles que deixaram-se macular, se contaminaram com o ódio, com a maldade, mas são seres humanos, continuam sendo amados por Deus, e até o fim Deus vai amá-los. E é isso que importa. É preciso saber que Deus vai trabalhar até o final da existência de todo ser humano para atraí-lo para si. Porque o dia que este homem, essa mulher vir para Deus, esta pessoa vai se encontrar, vai ter um novo começo, uma nova vida, vai ter a alegria verdadeira que ela nunca teve. Aleluia, glórias a Deus. Uma das coisas mais decepcionantes na vida é a falta de reconhecimento. Há pessoas que vivem 20, 30, 40, 50, 70 anos e nunca recebeu uma palavra de reconhecimento. Você é importante para mim, nunca ouviu. Eu amo você, o seu exemplo é muito bonito. Há pessoas que estão jogadas aí na marginalidade da sociedade, estão foram empurradas pela força opressora do egoísmo, da ganância, da busca da exploração do homem pelo homem. São realmente vítimas de uma sociedade corrompida, injusta e má. É verdade que, mesmo sendo vítimas, o pecado de cada um é de responsabilidade pessoal. Não adianta dizer assim: eu só sou mal porque alguém me fez ficar mal, mas você também deve. Então é melhor pensar na solução que vem do céu, de Deus.
O Senhor quer que você se encontre. Comece de novo. Tome um caminho novo. Siga a vontade de Deus. Quando sabemos que Jesus está nos chamando, quando percebemos que a vida é passageira e sentimos a necessidade de estarmos prontos para a eternidade. Um dia eu vou morrer, um dia Deus vai me chamar, eu preciso estar pronto para a eternidade. Quando o homem ou a mulher passa a refletir sobre essas coisas, é um sinal de que Deus está falando com ele. Se ele parou para pensar nisso, é porque o Espírito Santo já está falando com ele. Quando sabemos que Jesus está nos chamando, quando o mundo, suas riquezas, seus prazeres, suas diversões começam a perder o seu encanto para nós, quando começa a perder a sua atratividade, o seu poder de persuasão, e você começa a parar, deixar a roda de amigos, voltar para casa antes dos outros, ir para a sua cama, pôr a cabeça no travesseiro e pensar: eu preciso tomar um novo caminho, eu preciso de uma nova direção. Quando você começa a pensar dessa forma, é um bom sinal que Deus está realmente falando com você alguma coisa. Seu coração não mudou facilmente, é porque Deus está te chamando. Também sabemos que o Senhor está nos chamando quando ouvimos a pregação do Evangelho e a sua mensagem tem um sentido mais forte, mais impactante sobre nós. Há pessoas que ouvem o Evangelho por muitos tempos, não acontece nada, mas de repente um dia ele começa a ouvir a palavra de Deus e algo muito mais forte, algo muito mais poderoso fala no seu coração. Por quê? É a mesma palavra, mas é que aquele dia Jesus está te chamando, aquele dia Deus está tocando a sua vida. Então o Senhor olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Jesus tem pressa de nos salvar. Zaqueu, desce depressa. Como eu sei que Deus tem pressa de nos ajudar, de nos abençoar, de nos salvar? Irmãos, quando Deus elaborou o plano da salvação, Ele não elaborou na última hora não. A Bíblia diz que Ele elaborou o plano antes da fundação do mundo. Então Deus preparou de antemão a salvação para você, a transformação da sua vida, o milagre do novo nascimento, o perdão dos pecados, a justificação pela fé. Glória a Deus, a santificação bíblica. Deus preparou isso tudo antes da fundação do mundo, para mim, para você. Então não foi nada de última hora. Deus tem pressa, Ele começou lá no alvorecer da história, da criação, preparando a nossa salvação. Ele tem pressa de nos salvar. Quando Israel estava para ser consumido pela praga no deserto, Moisés ordenou que Arão viesse rapidamente acudir o povo, fazendo a expiação por eles. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, e já começou a praga. Olha como Deus está apressando para acudir os necessitados. Corre, Arão, pega o incensário, faz expiação pelo povo, para que a praga não atinja o povo. Sempre Deus age com pressa para acudir, para impedir a destruição, para trazer o livramento, para fazer o milagre. Em seu desejo amoroso de nos salvar, Jesus ordenou que o seu evangelho fosse pregado rapidamente e ao mundo inteiro. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, aleijados, os mancos e os cegos. Lucas 14, 21. O pai do filho pródigo, quando recebeu seu filho de volta da senda do pecado, desfez rapidamente as marcas do pecado que prendiam e dominavam seu precioso filho. O pai disse, o filho primeiro disse para ele: pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho.
E aí vem, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Vamos acabar com todos os vestígios da tristeza, do fracasso. Vamos fazer festa, vamos vestir esse rapaz com roupa bonita. O diabo perdeu e o céu ganhou. Glória a Deus. Que coisa linda. Jesus diz: é depressa que eu quero que vocês façam isso. Cuida dele para mim direitinho, e vamos fazer uma grande festa. E então o Senhor disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Esta palavra nos ensina duas lições. A primeira lição, da comunhão. Me convém pousar em tua casa. O propósito do perdão é que nós tenhamos a reabilitação espiritual de comunhão com Deus. Deus perdoa para que você tenha acesso a Ele, para que a barreira caia. Há uma barreira entre nós e Deus, que é a barreira do pecado, mas com o perdão ela é desfeita. Quando Jesus disse: hoje me convém pousar em tua casa, Jesus já estava anunciando o perdão para aquele homem. Diz: nós vamos hoje fazer a reconciliação, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus podia dizer que ia pousar na casa de Zaqueu. Por quê? Porque nós não pousamos na casa de um inimigo. Nós só aceitamos pousar, só queremos pousar na casa de um grande amigo, porque é um lugar de comunhão. É preciso ter o conforto da comunhão. Então o Senhor anuncia que vai pousar na casa de Zaqueu, antecipando já para ele que ele estava perdoando os seus pecados, que de inimigo de Deus, Zaqueu estava sendo convertido em filho. Porque o Senhor Jesus depois vai dizer: este também é filho de Abraão. Isso está de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Primeiro então a palavra de Jesus dizendo para Zaqueu que ia pousar na casa dele, fala de comunhão, mas fala também de identificação. O que é identificação? Olha, o Senhor Jesus, para ser Salvador, ele tinha que identificar com a humanidade em todos os sentidos, menos no pecado. E nós sabemos que Jesus comeu com os publicanos e pecadores, pediu água para a mulher samaritana para comunicar o amor dele e a comunhão dele com aquele povo desprezado. Descansou na casa de Lázaro, usou o barco de Pedro, dormiu na casa de Zaqueu, entrou em Jerusalém montado em um jumentinho emprestado, e quando morreu foi sepultado num túmulo que não lhe pertencia. Tudo isso ele se deixou passar para ser semelhante aos homens, na pobreza, na dor, no sentimento de abandono, muitas vezes até de rejeição. Para quê? O escritor da Bíblia diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando eu estudava no seminário, nós convidamos, numa das reuniões que a gente trazia um pregador, um pastor, alguma pessoa que gostava de falar com jovens, para dar uma palestra. Naquela época nós convidamos um poeta cristão antigo, nem sei se ele é vivo, acho que não, Gioia Júnior. Era um antigo poeta, escreveu vários poemas cristãos, todos muito lindos, baseados em textos da Bíblia. E ele citou alguns poemas ali na nossa reunião, enquanto contava, mesclava os poemas com experiências dele
da infância, da juventude. Ele era cristão desde a infância. Seus irmãos, sua família, tudo isso gerou muitas recordações, muitas reminiscências, muitas. Ele era um homem, um poeta, era um artista, então ele sabia ajustar as situações da vida com as emoções, com o coração e com o evangelho. E ele tinha uma poesia que ele mencionava de um outro poeta, mas ele fez dela, ao mencioná-la, ao contá-la, ele fez como se fosse uma terceira, vamos dizer assim, uma terceira inspiração. E ele no seminário nos contou, falou-nos sobre essa poesia de um outro profeta. E ele começou desse jeito: disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? E todos nós repetíamos o que ele falava. Vocês vão repetir agora. Por acaso era dele? Era emprestado. Vamos lá? Era emprestado. E o manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? E o pão, suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? E os peixes que comeu junto ao lago, ficando alimentado, esse prato era seu? E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz era dele, e a cruz que carregou onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Ele está contando do outro. Isso disse ele, um poeta, certa vez, numa hora de busca da verdade, mas não aceita essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele. A partir da criação, ele os criou. Assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, onde Jesus os crimes todos expiou, essa cruz não era dele, essa cruz era minha. Paulo declarou solenemente: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos ficar de pé. Se alguém nesta noite quer abrir seu coração e permitir que um hóspede novo, um morador novo entre na sua vida, no seu coração, fazendo em você morada, tornando você um novo homem, uma nova mulher, aonde você estiver neste momento, abra seu coração, peça a Jesus para mudar sua vida, porque Ele vai mudar e vai mudar para melhor. Ele vai tomar conta de você, das suas necessidades, as suas dúvidas Ele vai responder, a sua fome Ele vai saciar, o seu coração Ele vai restaurar. Nós vimos que nessa noite há pessoas precisando de oração. Então nós vamos convidar à frente os que querem oração por problemas de saúde, problemas, a pessoas pedir orações. Vou pedir que Irmão Lázaro, Tiago e os demais obreiros possam usar o óleo de unção. Venha rapidinho, vamos orar e ungir com óleo os enfermos necessitados. Deus está presente neste lugar para restaurar vidas. Deus está presente nesse lugar para curar dores. Deus está presente para salvar e libertar. Glória a Deus.
Querido Pai Celestial, nós oramos por todos que estão presentes na Tua casa. Colocamos agora pela fé em Tua presença a vida deste irmão, dessa irmã. Derrama agora a graça, o poder do Espírito Santo. Unge, Senhor, com o poder do Teu Espírito, através deste óleo, que o Senhor possa comunicar esta graça restauradora e vivificadora a cada coração, a cada corpo. O Senhor possa fortalecer o Teu filho, tua filha. O Senhor possa ministrar vida e vitória, em nome de Jesus. Agora que possa cair por terra todo mal, todo espírito de enfermidade sai, toda doença sai, toda dor sai, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que vivifica até os mortos. O Senhor pode levantar, o Senhor pode levantar o enfermo, o Senhor pode trazer perdão e misericórdia, o Senhor pode trazer saúde com abundância. O milagre está presente, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a paz de Cristo possa descer, invadir os lares, as casas, abençoando a nossa pátria, abençoando as nossas famílias, abençoando as nossas autoridades, e que o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, o Deus da glória, resplandeça sobre cada pessoa, em nome do Senhor Jesus.